Do livro Viver em Plenitude, de Richard Simonetti. Se a alma não é pequena, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Questão número 332. Nem sempre as pessoas fazem o que querem, nem sempre querem o que fazem. A criança gostaria de ficar brincando. Os pais impõem-lhe a escola em seu próprio benefício. O doente não tem nenhuma disposição para internar-se no hospital inadiável, porém, a cirurgia para debelar o mal que se agrava. O operário preferiria o clube, impossível. A família depende de sua atividade profissional. O condenado não sente vocação para permanecer segregado na prisão. Não obstante, há uma penalidade a ser cumprida. Algo semelhante ocorre na experiência reencarnatória, indispensável recurso evolutivo no estágio em que nos encontramos. Retornaremos à carne vezes em conta, até que nos tornemos aspirantes à angelitude. Espíritos imaturos estimariam permanecer numa boa, evitando as limitações da matéria, as complicações do esquecimento, os problemas da reconciliação com os desafetos, o suor do rosto, as dores do mundo, as angústias existenciais. Mesmo os mais esclarecidos encaram com relutância o retorno, embora conscientes de que, como diria Camões, reencarnar é preciso. Não raro, o espírito sente-se tão inseguro, tão contrariado, reluta tanto que chega a rejeitar a experiência que se inicia. Dispara a ele próprio problemas fetais que podem resultar no aborto. Esta fuga acontece particularmente no início da gestação, quando tênues são os laços que prendem ao corpo. A gestante nem chegará a perceber, julgando-se às voltas com mero atraso no ciclo menstrual. Há casos em que se consuma a reencarnação, mas o espírito recusa-se à nova existência, originando um comportamento autista, como se buscasse esconder-se dentro de si mesmo. Fácil concluir que reencarnar não é simples ligar de uma tomada. Há vários fatores que precisam ser harmonizados. Imperioso, contudo, trabalhar os pais para que se disponham ao encargo, evitando grave problema a rejeição. A jovem senhora vai buscar os resultados do teste de gravidez. No papel que lhe é entregue, destaca-se o desenho de uma cegonha carregando sorridente o bebê. Simpática maneira acolhida pelo laboratório para transmitir-lhe a notícia de que o resultado é positivo. Será novamente mãe. Meu Deus, outro filho vai complicar. A reação do marido é pior. Culpa sua. Bem avisei que não deveria interromper o uso das pílulas. E continuar engordando como um suíno confinado? Por que não fez mesmo a vasectomia, como recomendou o médico? Acirra-se a discussão, o ambiente esquenta, agridem-se verbalmente os cônjuges, trocando acusações e asperezas. Pobre reencarnante, como se sentirá? Um enjeitado, sem dúvida, será difícil evitar a sedimentação da ideia que o consideram um intruso, alguém que veio para atrapalhar sem pedir licença. Enquanto a nós, qual teria sido a nossa motivação para o retorno à carne? Não é difícil definir. Basta analisar como encaramos a existência. Gastamos tempo a reclamar do cotidiano. Damos guarida a mágoas e irritações. Resvalamos para estados depressivos e angustiantes. Desencadeamos-nos frequentemente com pessoas de nossa convivência. Sucedem-se
ininterruptos desajustes físicos e psíquicos que nos incomodam. Se a resposta é afirmativa, estamos numa compulsória. Reencarnamos meio na marra, como diz o povo. Mas podemos mudar isso, considerando que é irrelevante como viemos, importante é saber o que nos compete fazer na experiência humana. Neste particular, o Espiritismo tem muito a nos oferecer, ensinando-nos, sobretudo, que nossa vida será exatamente o que dela fizermos. Por opção diária, não seja a Terra para nós uma jaula, uma prisão, um hospital, um reformatório. Vejamo-la sempre como abençoada escola, oficina, onde nos compete valorizar todas as experiências em favor de nossa edificação. Ensina Fernando Pessoa, o poeta filósofo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Dores e lutas, trabalhos e reforços a que somos chamados na Terra, desde o simples varrer de uma casa às funções mais complexas. Tudo vale a pena. Se desenvolvermos em nossa alma a grandeza necessária para enxergar a oportunidade e fazer sempre o melhor. Diz André Luiz, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Comece o dia à luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Temos aqui a melhor maneira de iniciar as labutas diárias. Em Deus está nossa força, nosso estímulo, nossa grandeza d'alma, para que valorizemos a hora que passa fazendo o melhor. Fundamental neste particular, que não busquemos simplesmente os favores do céu. Não a oração de quem pede, mas a oração de quem oferece serviço. Quem pede encontra eventualmente o Senhor. Somente o que serve situa-se ao lado dele. Por isso, Francisco de Assis, que entendia da oração, dizia: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Se houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.